Primeiramente, eu queria agradecer a participação dos dois. Já aviso ao pessoal que o doutor Coriolano pediu desculpas, mas ele teve um imprevisto e não vai poder estar conosco. Mas eu queria agradecer os dois, tanto o doutor Luiz Augusto como o Cleoberts, porque queria fazer uma ressalva, tenho acompanhado as suas ações, Luiz, também relacionado não só no lado de crimes cibernéticos, no lado das questões digitais, mas também da educação digital. Você sabe que eu sou uma batalhadora desse tema há Nossa muito tempo, presidente, nossa né? eterna presidente. Então é muito gostoso ver que segue, que esse tema tem sido seguido por todos. O Cleoberts também esteve conosco na comissão, também é aí um batalhador, não só da área do direito digital, segurança da informação. A gente tem muitos temas aí, aliás, podemos depois agendar outros webinários para falar também de proteção de dados, que eu sei que a atuação agora tá inerente, né? Não tem como. Tudo hoje acaba voltando também ao assunto de proteção de dados. Inclusive, o tema do Face App também vai acabar aí, né, refletindo na questão de privacidade. Mas acho que o nosso tema e o que motivou o meu convite a vocês é justamente a gente poder discutir sobre diversos aspectos ou pontos de vista em relação ao Face App, né? Essa polêmica que gera em torno da segurança, algumas pessoas, não use, não é um risco. Eu acho que a ideia é a gente discutir um pouquinho em relação a isso. Eu vou passar a palavra, Luiz. Eu acho que a gente pode começar falando, eu não sei se todos que estão aqui conosco, ou quem também vai nos assistir posteriormente com a gravação, se tem o conhecimento do que seria, né? Do que é o Face App. Eu acho que a gente pode começar falando sobre isso. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Cristina Sleiman, doutora Cristina, pelo convite, parabenizá-la pela iniciativa. Como eu falei, nossa eterna presidente, porque ela presidiu a Comissão de Educação Digital da OAB São Paulo. Eu tive o prazer de participar, de estar com ela nas reuniões, foi uma grande presidente e prestou um trabalho tão importante que nós sabemos que o direito digital, Cristina, vocês bem sabem, né? Foi nossa presidente, sempre se resume, em regra, à educação digital, porque com a educação digital a gente não precisaria estar falando de cybercrime, ou falando bem menos, né? Não falando tanto de cybercrime, não falando de Face App. Talvez com a educação digital nem precisaríamos de LGPD ou GDPR, mas o ser humano é teimoso, nós somos teimosos, a gente gosta de aceitar termo de uso sem ler, a gente gosta de fornecer os dados, e aí acabou que a gente precisa da lei para nos proteger, trabalhando, eu vejo isso no escritório, muito mais na repressão, na investigação, no dia seguinte, do que na prevenção. E educação digital nada mais é a prevenção. Então, é importantíssimo esse tema, deixo até já um pedido para um próximo webinar, a gente fala de educação digital, com uma palestra da doutora Cristina, seria espetacular. Aos que nos ouvem, já brindando também a presença do Dr. Cleobert, um grande amigo, um guerreiro na área do direito digital, sempre dividimos trincheiras nos temas, no cybercrime, agora ele é meu debatedor, muito bacana ter a presença dele aqui, li o artigo dele também sobre o tema, muito bom, e vai ser enriquecedor o contraponto e os pontos do Dr. Cleobert, que é um grande amigo e uma autoridade também na área do direito digital. Boa tarde. Como são poucos, eu vou nomeá-los todos. Boa tarde, Márcia, Ricardo, Aline, Lana, Ricardo, tem 2 Ricardos, Luciana, Rainer, Renato, Caroline, Tel, Dr. Fernando e Edson. Boa tarde a vocês. Quem quiser ligar a câmera, é muito mais legal a gente interagir vendo vocês do que vendo só quadradinhos. Até porque pela quantidade dá para a gente ter esse privilégio de interagir todos. É verdade. Mas eu vou abrir bem curtinho, já para não estender, a gente vai ter a dinâmica de todo mundo participar. Com relação ao Face App, Cristina, doutora Cristina, eu acho que é um tema que vale por ser simbólico.
talvez o tema em si não tem grande repercussão. Não é um FaceApp, não é um aplicativo que virou febre e todo mundo baixou. É muito mais que isso. Quando a gente tiver a dimensão da proporção que esse tema tem, a gente vai entender como esse congresso, esse webinar hoje é importantíssimo. Porque quando nós falamos de proteção de dados, dos aplicativos febre e da coleta de dados, nós começamos a perceber a invasão de privacidade. A gente começa a perceber como a gente está concedendo os nossos dados para tudo e para todos. E um caminho que enxergamos é a própria IoT, a internet das coisas. A partir do momento em que tudo está conectado, tudo tem informação, tudo tem mais informação. Então, a nossa geladeira está conectada, a nossa TV está conectada, a nossa Alexa na sala está conectada e ouvindo o que a gente fala. Então, teve uma evolução para facilitar as nossas vidas e também para curtição, para a gente fazer, usar aplicativos e questões para ter um pouco de distração, sair desse mundo corporativo de extremo trabalho, que há, infelizmente, a invasão da privacidade. Aí eu uso alguns exemplos. Então, você vai contratar o seu seguro do carro e aí eles falam, olha, se você baixar o aplicativo da seguradora, você tem benefícios, você tem desconto. A que custo nós estamos recebendo esses benefícios? Porque quando você bater o carro e acionar o sinistro, o indivíduo vai falar, olha, infelizmente a gente não vai ressarcir o seu carro, porque no aplicativo deu que você estava acima do limite de velocidade. Amanhã, o nosso plano de saúde poderia aumentar o preço, falando, você compra muito remédio na drogaria. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados é tão importante e por isso que o tema é simbólico. Eu tenho um colega que uma vez disse que é o momento do empoderamento dos dados. Chega das empresas coletarem nossos dados e nós autorizarmos esses termos sem ler e achar que está tudo bem, e achar que é só um pouquinho de dado meu, não tem tanta importância. E o FaceApp veio exatamente como simbólico. E por que o FaceApp foi simbólico? Por que estamos falando do FaceApp? Porque ele tem uma história estranha, uma história que preocupa. O FaceApp ficou famoso no finalzinho do ano passado, outubro, novembro de 2019. E todo mundo começou a usar porque dava para se ver mais velho. Então, você colocava os filtros com a barba branca, o cabelo branco, era legal. O resultado da foto em si é muito bem feita, com inteligência artificial. Mas o termo de uso chamou a atenção, lá em 2019. Tinha uma cláusula, doutora Cristina, o Cleobert, que autorizava o aplicativo a usar a sua imagem. Um aplicativo que foi feito por uma empresa russa. Imagina você chegar na Rússia e ter um outdoor com a sua imagem. Tinha um termo de uso que falava isso, lá em 2019. Esse aplicativo foi muito criticado. E, à época, o PROCON notificou. Falou, por que você colhe esse dado? Por que você tem interesse nisso? Por que você quer saber o histórico de navegação do usuário? E aí eles não responderam. O PROCON puniu as empresas que deixaram download, que disponibilizavam download, então Google Play e Apple Store foram multadas em 7, 8 milhões e eles tiraram do ar esse app. Ele foi remodelado, trouxe um novo termo de uso e voltou à moda agora há umas 2 semanas, só que agora o filtro era se ver no outro sexo. Então, o homem virava mulher e vice-versa. E aí todo mundo começou a baixar, a publicar e nós levantamos uma questão falando, pessoal, vocês leram o termo de uso? Ele foi remodelado. Dá para ver que houve alteração. A época, em 2019, não tinha nem em português. Hoje já tem o termo em português. Mas ainda tem determinadas coletas que preocupam. E por que preocupam? Qual a comparação de FaceApp com Facebook? Para falarmos dos irmãos Face. A questão é que o Facebook pagou multas de bilhões por causa de invasão, por causa de questões de privacidade, por causa de escândalos. O que significa isso? Um controle mundial, uma relevância mundial. Todo mundo analisando o termo de uso, coleta de uso. Então, a vigilância e as multas foram gravíssimas em relação às big players, em relação ao Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. O FaceApp vem como um aplicativo febre, como uma bomba que explode e passa muito rápido aos olhos do mundo. Todo mundo começa a usar. E a coleta já foi feita. Então, o debate em si
é em relação a aplicativos febre em geral, vendo esse momento quando o FaceApp levanta essa hipótese, já encerrando minha fala, e também aos termos especificamente. E a finalidade. A LGPD vem a demonstrar que o aplicativo tem que coletar dados para ter a sua funcionalidade, ou até para ter uma remuneração. Mas não dá para o aplicativo extrapolar, acho que o Cleobert caiu, mas não dá para o aplicativo extrapolar a sua função coletando muitos dados. E aí, que dados são esses? Então, tem um termo lá que fala que o FaceApp poderia ver o seu histórico de navegação. Isso ainda está. Para que um aplicativo que aplica filtro em fotos precisa ver as páginas que você navegou antes de instalá-lo? Não tem sentido, nem para a finalidade dele. É uma invasão, é um abuso, extrapola. Tem uma outra cláusula que diz que o FaceApp poderá coletar outras informações. Genérico assim, outras informações. A gente nem sabe o que é coletado. Então, encerrando minha fala, agradecendo de novo a oportunidade, a gente levanta o tema demonstrando que é um momento em que o FaceApp é um aplicativo modelo para alertar as pessoas do momento em que a gente vive e para a gente ter mais atenção com os nossos dados. Exatamente isso. Obrigada, doutor Luiz. Enquanto o Cleóbert está voltando aqui, vou fazer algumas considerações até em relação a isso. Voltou, Cleóbert? Está entrando. Então, eu acho que é exatamente isso. O FaceApp, ele é um exemplo, não se resume a ele, assim como tudo que nós vamos falar aqui hoje nessa discussão se aplica a qualquer aplicativo. Então, a grande questão, e eu acho que a grande discussão aqui, independente de ser FaceApp ou não, são justamente voltadas na coleta de dados, né? A gente fala, algumas pessoas falam, ele mexe, coleta biometria facial. Sim, ele mexe com o reconhecimento facial, talvez, é o que nós pensamos, né? A gente trabalha, na verdade, a gente discute com as informações que nós temos publicadas, né? Nós não temos acesso diretamente ao FaceApp para dizer ele ou outro aplicativo que seja, para saber tecnicamente realmente como é que ele funciona. Então, a gente se baseia no quê? No termo de uso, na política de privacidade. E a grande questão, eu acho que o Cleóbert também já está de volta. Está de volta, Cleóbert? Então, mas eu vou continuando aqui até ele dar um oi. Sim, estou por aqui, doutora. Está de volta, então tá bom. A grande questão aqui é que se falarmos, por exemplo, em reconhecimento facial, obviamente que é uma forma de biometria. Se o aplicativo ele faz essa transformação do rosto através de informações e dados relacionados à face, então quando a gente fala, por exemplo, da distância dos olhos, a distância da orelha, a gente está falando de uma certa forma de reconhecimento facial. E normalmente esses dados são utilizados para quê? Para a segurança, né? Então, a grande questão é que você gera um banco de dados, mas isso independe de qual seja o aplicativo. Isso falando de forma geral, quando se trata da coleta de tais dados. Mas vou passar a palavra, então, para o amigo Cleóbert, e daqui a pouquinho a gente volta aí com mais discussão, Luiz, eu, né, Cris, e vamos lá. Boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve aqui nas tratativas iniciais para a gente entrar em conteúdo. Eu só agradeço aí o convite feito pela doutora Cristina, que é alguém que eu respeito muito em várias áreas aí já citadas pelo Luiz, que também é outro que, além da amizade aí que foi construída, amarrada aí pelo direito digital, tem um total respeito aí pelo trabalho dele. Acompanho aí os casos que ele pega, inclusive com celebridades, etc. Acompanho tudo isso, os artigos que ele escreve, então respeito demais esses dois, né? Além de outros colegas também, que, como o próprio Coriolano Camargo, que não pôde estar presente, né? Então, recentemente eu escrevi, eu fui apedrejado também. Professor Edson Fontes está presente, né? Se você puder desligar o seu microfone aí, por gentileza, que ele está interferindo aqui na live, professor. Já desliguei aqui. Desculpa, beleza. Edson, já dei um mute. Eu tô calando aí meu mestre aí da segurança. Lia os livros do Edson quando eu ainda era basicamente um bebê na área de segurança da informação. Ele já escrevia a respeito. É outro que eu respeito demais.
Tem uma colega aqui em particular, o Luiz já falou o nome de vários aí, mas tem a Aline de Castro Machado, tá aí na listagem do chat, é uma amiga do peito aí também, colega nossa, já palestrou junto com a gente nos eventos da comissão, inclusive, escreveu artigo em livro que a gente publicou. Mas, enfim, eu escrevi recentemente um artigo a respeito do FaceApp, mas sobre um tom assim, bem irônico. Quem me conhece com mais intimidade sabe que, além de levar muito a sério a pesquisa, como todos nós, a gente pesquisa muito a respeito das coisas, mas eu sou muito irônico, às vezes brincalhão com algumas coisas mais sérias para tentar levar isso com um tom, às vezes, um tanto que polêmico. Então, uma das coisas que eu levantei nesse artigo sobre essa aplicação, sobre o FaceApp, é que a aplicação ela está sendo apedrejada, é a apedrejada da vez, está passando por escrutínio público, assim como a gente já teve, por exemplo, no caso da Lava Jato, o Telegram, a gente sabe disso, o Telegram foi apedrejado à época por conta dos vazamentos aí, que o Intercept conseguiu acesso a essas informações. Isso eu não vou entrar nessa seara aí das ideologias, se isso é correto, se o jornalismo fez isso de maneira lícita ou não. Isso aí são coisas aí que ficam paralelas aqui ao debate. Mas o meu artigo foi escrito exatamente para ponderar os holofotes, principalmente da mídia, porque muitas coisas surgem nesse meio e às vezes a gente vê que algumas coisas que são ditas, tanto pela mídia, até mesmo por profissionais do direito, vão por uma espécie de sentimento de manada, com todo respeito aos profissionais, etc. Não é o caso aqui do próprio Luiz, ele já está olhando ali para mim, eu sei que vem pedrada daqui a pouco também. Não foi o caso dele, ele foi bem pontual no que ele disse a respeito do que ele escreveu sobre a aplicação, mas a gente tem que ter esse feeling, né? Por exemplo, a própria questão de roubo de dados. O que se sabe até então foi que em 2016 e 2017, essa aplicação ela já existia e o Partido Democrata, lá nos Estados Unidos, ficou preocupado dessa aplicação estar coletando fotos, né, dos norte-americanos e que isso poderia ser usado, inclusive, em campanhas de deepfake, em campanhas de memes com viés político, essas coisas todas, e eles ativaram o FBI, né? Isso também ficou famoso nessa história, o FBI foi ativado para investigar ali a FaceApp. Mas o que acontece é que não se comprovou que realmente a aplicação, ela, no caso, transmitia, né, dados, ela compartilhava dados com o governo russo. Aí alguém pode dizer, eu estou vendo gente aí como o Ricardo, que é da área de forense, é uma área que eu sou apaixonado também, né? Eu estou vendo colegas aí da área técnica. A gente sabe, a gente está no universo jurídico, mas a gente não pode esquecer de que a gente trabalha com muitas caixas pretas, igual a doutora acabou de falar. A gente assina praticamente toda vez que baixa uma aplicação um contrato de adesão. Para o pessoal do direito, o contrato de adesão é aquele contrato que os bancos, por exemplo, fazem quando você vai entregar sua alma para eles lá, fazendo um empréstimo bancário, por exemplo, né? Então, os bancos vão dizer o que eles querem e você, com muita sede, indo ao pote ali, você simplesmente, meu amigo, eu aceito, me dê esse dinheiro aqui, por favor, e está tudo muito bem. Então, assim nós fazemos também com as aplicações que são baixadas aí em nossos dispositivos. Então, esses contratos de adesão que nascem nessas relações, eles são passíveis de visualização, de vislumbração em inúmeras áreas do direito, a começar pelo direito do consumidor, ao direito à educação digital, que vocês falaram, que eu sou um evangelista também, gosto demais disso. Mas a gente trabalha com caixas pretas. Não sejamos bobos ao ponto de achar que porque está escrito ali numa política de privacidade, que aquela aplicação ela não faz uma coleta indevida, ou que ela não repassa esses dados para terceiros sem nossa anuência, ou sem alguma base legal, que isso está bem na moda agora por conta dessas normas de proteção de dados, né? Eles têm que ter uma liga jurídica para fazer esse processamento, esse tratamento de dados. Mas o que nós temos ainda é fé, né? Eu sempre digo, né? A gente acredita que essas aplicações elas não vão fazer isso porque está amarrado juridicamente. E aí eu voto também pelo fortalecimento das nossas próprias instituições jurídicas, da criação de uma autoridade nacional de proteção de dados, que a gente precisa disso para que ela regulamente exatamente esse exercício de tráfego de dados, né, entre esses usuários e essas nuvens de dados.
a gente está vendo duas coisas acontecerem. Hoje eu estava conversando com meu filho mais velho, que inclusive o nome dele é Cleorbert também, eu estou fornecendo dados pessoais aí de grátis, né, para vocês. E imaginem que eu joguei um pedaço da cruz para ele carregar, né? Eu não sou bobo, pô, vou usar esse nome sozinho, não. Vou jogar uma cruz aqui no meu filho também para me ajudar nessa peleja, né? Que é ter esse nome parecido com o nome de remédio. Mas eu falava para ele que a gente está vendo nascer a 5G, a tecnologia 5G, que inclusive é batalha aí geopolítica também, tem muita coisa envolvida nesse sentido. E também a gente está vendo o Elon Musk, por exemplo, emprenhando a nossa órbita com inúmeros satélites. Então, essas duas coisas elas são muito icônicas nesse momento, porque elas vão fazer com que a gente tenha uma largura de banda violenta, eu posso usar essa palavra, muito grande, e vai aumentar ainda mais o que o doutor Luiz falou no início, a IoT, que agora também é chamada de IoE, né? Internet of Everything, né? Internet de todas as coisas. A gente vai ter uma questão mais umbilical da internet. A gente já faz isso, né? Tem roupas vestíveis, tênis, tem fraldas geriátricas, tem questões relacionadas até à sexualidade. O pessoal usa coisas conectadas, os brinquedos aí sexuais conectados à internet. Eu não sei se é para divulgar depois ali suas próprias profundezas ou coisas do gênero, mas enfim, a gente vai ter um aumento exponencial dessa coleta de dados. Então a gente precisa, eu vou brincando, mas a gente vai conversando sobre coisas sérias também, né? A gente precisa ter essa conscientização da população e lançando gancho ao que eu falei no início. Eu escrevi esse artigo para polemizar, para ser assim um do contra, né? Para aparecer uma figura ali do contra no meio da história, apenas dizendo para a gente ter zelo de fazer esse escrutínio público, de fazer essa análise também em relação aos grandes players e qualquer outra aplicação que exista, não somente a essas que caem na desgraça de ser o Jesus Cristo da vez, no bom uso dessa expressão, né? E eu passo agora a palavra aí para os colegas. Eu acho que eu já fiz um introito aí do que vem pela frente já para a gente conversar mais acho que bacana, sobre o assunto. Colocou o seu ponto de vista. Ele já contou que ele polemizou e já vou contar para vocês, quem não sabe aqui, mas acho que já sabe, que eu acho que ele aprendeu isso com o Coriolano, né? Gosta de polemizar, mas isso faz parte, isso que é a democracia, né? São as opiniões divergentes onde a gente pode realmente discutir. E acho que discussões como essa fazem parte, tudo isso que a gente está falando volta ao tema de educação digital, porque quando se fala no uso do aplicativo, o lado de orientação tem que ser feita, e é o titular, na verdade, do dado pessoal, o usuário da tecnologia, quem vai decidir, vou correr esse risco ou não. Então, te devolvo a palavra, Luiz, com uma pergunta, e você pode estender nos seus comentários, inclusive sobre o seu artigo, o seu posicionamento em relação ao Face App e outros aplicativos, como a gente mencionou bem. Isso não se resume ao Face App. Qualquer grande player, seja Facebook, seja Google, seja o que for, né? Ou outros aplicativos que tem por aí. Mas você considera que seja um risco a utilização de aplicativos desse tipo? Boa pergunta, doutora Cristina. De fato, existe risco na utilização de qualquer aplicativo. O risco na internet ali já existe o risco. Então, utilizou a internet, você está correndo risco, seja para a sua privacidade, seja para seus valores, até invasão do seu banco, etc. Mas o Face App, eu fiz aí falando agora do meu artigo, o Cleobert brincou que ele não carregou o nome sozinho, e meu pai fez a mesma coisa, viu, Cleobert? Mas o meu pai, ele foi além, porque ele chama Luiz, ele pôs eu e meus 3 irmãos como Luiz. Então, ele dividiu a responsabilidade em 4. Pelo menos, se alguém não gostou do meu artigo, foi meu irmão que fez, eu já vou adiantando, não fui eu. Mas só uma parte, aí isso acaba nos confundindo, né? Já errei de nome. É verdade. Eu acho que essa é a estratégia mesmo que eles queriam, sabe? Estou brincando. Mas eu acho assim, o problema é que é difícil viver sem Instagram, é difícil viver sem Facebook, é difícil viver sem algumas redes sociais. Até porque nós usamos para trabalhar. Eu navego no YouTube,
no Instagram, a doutora Cristina bem falou de educação digital, eu navego muito no YouTube, porque para palestrar sobre educação digital para adolescente, eu preciso consumir o que eles consomem. E o que eles consomem está no YouTube. Então, a gente acaba utilizando algumas ferramentas e alguns aplicativos quase por obrigação, seja profissional, seja pessoal. Mas o Face App era um aplicativo descartável. Ninguém precisa aplicar um filtro em sua foto. Isso é uma brincadeira simples. E a que preço a que preço o risco paga isso? Então, acho que a reflexão do Face App, o artigo do Clauber muito bom mesmo, eu li, e tem alguns destaques que eu concordo com ele. Então, ele está dizendo, não houve roubo de dados. Realmente, a imprensa usa algumas nomenclaturas de maneira errada. Eles pegam, por exemplo, bullying, cyberbullying, usam muito errado, usam questão de crime de pedofilia. Nem existe crime de pedofilia, existem os crimes praticados por pedófilos, mas o crime é o crime de publicar foto, o crime que está lá no ECA ou no Código Penal, não tem crime de pedofilia. E eles usaram roubo de dados. Realmente não houve roubo de dados. Há uma coleta que você autorizou no termo de uso que pode ser abusiva, pode ser excessiva, mas não houve roubo. Então, algumas ponderações do Clauber são muito importantes para a gente destacar do artigo dele, antes de eu falar por que não baixar, porque o artigo dele é baixem sim o Face App. Eu já vou para o contraponto, mas primeiro falar da questão, e por que a imprensa escolhe? Então, é verdade, bem lembrado pelo Cleobert, a imprensa ficou muito em cima no Telegram, à época do invasão do Moro, mas quando se escolhe alguns casos emblemáticos, quase pedagógicos, você tem um efeito pedagógico importante na sociedade. Então, se você pegar, morre gente todo dia tem assassinato. E por que alguns têm repercussão na imprensa? Porque, de alguma forma, aquele caso chama atenção e viraliza, seja na internet, seja na imprensa. E isso tem um efeito para todos os outros casos parecidos. Todos os casos são importantes, mas, por algum motivo, alguns se tornam muito relevantes ao olhar da imprensa. E mesma coisa alguns aplicativos se tornam muito relevantes. Se você parar, ligar o Netflix e assistir Privacidade Hackeada, você vai falar, isso aqui é uma propaganda contra o Facebook. O caso Cambridge Analytica foi uma porrada no Facebook. Então, vão falar, opa, então o Netflix escolheu para prejudicar o Facebook? Não, está contando um fato ali para ter um efeito pedagógico e como uma lição para todos os outros aplicativos. Então, de fato, tem essa questão que a imprensa vai dar mais foco ou não para alguns casos parecidos. Ele falou, precisamos ter fé. A gente tem que ter muita fé quando tratamos de internet, eu concordo com ele. E aí, ele bem lembrou a necessidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse órgão que vai ser criado e precisa existir graças à LGPD e aquela portaria e aquele decreto, mas, na verdade, a gente tem que pensar em iniciativas do usuário, porque não adianta a gente falar aqui, precisamos de ANPD. Tudo bem, vamos forçar, vamos cobrar do governo, mas eu não posso pegar o tijolo e construir a NPD. O que eu posso fazer? Eu posso alertar a população do aplicativo que explode, dos aplicativos febre, e eu posso dar uma ideia, e aí eu vou falar para todos, e para todos os aplicativos, de boicote, literalmente. Se todo mundo parar de usar Facebook no Brasil e falar, a gente só vai usar de novo quando comprovar que não tem coleta indevida de dados, eu duvido que não tenha um impacto. Se muita gente parar de usar o Instagram e falar, a gente é contra isso aqui, fazer uma greve mesmo, vai ter um impacto. Então, ao usar o concorrente, todo mundo migra para um concorrente, o Snapchat morreu do dia para a noite, é possível acontecer isso na internet. Então, o boicote, quando há uma mobilização, tem um impacto. E se tivesse o boicote ao Face App falando assim, o aplicativo de vocês é muito legal, realmente para quem quer se divertir, é um aplicativo interessante. Mas eu não quero que você colete os meus dados de navegação, eu não quero que você colete dados extremos, colete o necessário para funcionar. Aí eu vou baixar. Se a gente tiver uma revolução, seria praticamente assim, quem sabe a gente tem um impacto maior. O Cleobert lembrou do FBI, realmente ele falava que colhia dados e entregava ao governo russo, e aí os Estados Unidos, pelo FBI, investigou cyberterrorismo, porque com informação
poderia ter até questões de ataques terroristas virtuais, e isso é preocupante, a gente está acompanhando guerras virtuais absurdas. O Elon Musk é um cara que a gente tem que deixar um registro numa live dessa, um indivíduo genial, ele quer levar pessoas para Marte, quer algo mais tecnológico que isso, quer popular Marte, é um gênio que vai mudar o mundo, não tenho dúvida, mas tudo isso se resume na coleta de dados e esse momento de reflexão que nós vivemos, que o Cleber me falou, e por que eu fiz o contraponto falando não baixem o Face App? Porque a gente não tem que baixar nem o Face App, nem todos os outros aplicativos febre que vão explodir com termos de usos excessivos, nem as plataformas big players que têm termos excessivos. A gente não tem que usar nada. A gente tem que usar quando, claro, tem o termo de adesão. Você vai lá fazer sua academia, o indivíduo te apresenta o contrato, ou você assina ou você não faz academia. Mesma coisa o aplicativo. Mas se nós brigarmos, se nós levarmos à imprensa, se nós escrevermos sobre isso, quem sabe tem um impacto e uma alteração. Seja no Face App, aqui, né? Seja no Facebook, mas precisa ter controle. Esse controle, no mundo existe para as grandes empresas. Por isso que eu foco tanto nas pequenas. Mas ainda tem abuso das grandes, não tenho dúvida. Mas por isso que as penas são tão grandes. O Facebook pagou uma multa, salvo engano, de 5 bilhões de dólares. 5 bi. É muito dinheiro. Isso deve ter um impacto no termo de uso, pagar uma multa tão alta. Então, eu encerro falando, não baixem nem o Face App, nem todos esses aplicativos que têm termos de uso abusivos, porque assim a gente, quem sabe, tem um boicote ou uma revolução para a gente forçar as plataformas a repensarmos. Isso, usuário, porque o Estado, o governo e as leis precisam fazer isso, e aí a gente não consegue atuar tão especificamente com tanta iniciativa como fazendo uma mobilização. Aí, acho que é muito bacana. E o Luiz tem um posicionamento bem forte, né? Do não baixe. E o Cleoberts, pelo outro lado, baixe. Eu vou trazer o ponto de equilíbrio, né? Porque foi até uma entrevista que eu dei quando teve a primeira polêmica do Face App. Eu acho que isso está na mão do usuário. Eu acho que cabe, ele precisa, na verdade, ele precisa conhecer o risco. Cabe a ele decidir, olha, eu não me importo, vão pegar meus dados, vão vender, vão utilizar, posso correr aí o risco de usarem para autenticarem meus dados, para se autenticar em algum outro sistema, como se fosse eu. Mas a grande questão é eles terem esse conhecimento, porque a gente sabe que comumente não se lê termos de uso, né, com exceção da gente que trabalha com isso. Me permite um adendo? Claro. Doutora? São 10 segundos. No mundo ideal, no plano ideal, eu sou total de acordo. Eu acho que baixe se quiser, use se quiser, conceda os seus dados se quiser. Mas o que eu acompanho é todo mundo concedendo dados sem saber. Sem saber, exatamente. E que na hora que a gente alertou, na hora que a gente publicou, na hora que a gente fez notícia, a reação foi as pessoas deletarem, excluírem, pararem de usar. Aí não tem mais interesse. Então, eu acho que a educação digital, no fundo, vai resumir, porque se as pessoas souberem, aí concede o que você quiser, desde que você saiba. Eu concordo. Não vai achar que eu sou um Mas por isso que é importante essas nossas discussões, essas publicações de artigos, lives, porque o pessoal, ainda que eles participem de forma rápida, mas pegue alguma discussão, para ficar aquele alerta. Poxa, por que está discutindo sobre o Face App? O que será que ele faz? A partir do momento que a gente desperta instiga uma dúvida em relação a isso, instiga uma curiosidade, né? Se tem polêmica, tem alguma coisa errada, então vamos descobrir o que é. Então coletam meus dados. Se a gente pegar lá no termo de uso deles, na política de privacidade, na verdade, nos documentos que eles apresentam, aos olhos da LGPD, eles ainda não estariam fora da conformidade, porque ela ainda não está em vigor de todos os artigos. Mas se estivesse, com certeza estariam aí à mercê de um processo administrativo, né? Porque, a princípio, se eles forem idôneos no que eles falam na política, o que eles coletam? E aí eu não estou entrando no mérito da Constituição Federal, né, da privacidade como um todo, estou só falando da LGPD. Mas se ele é um aplicativo teoricamente, ou visto pelos titulares, pelos usuários, como uma brincadeira,
né? Então, como o Luiz colocou, por que coletar informações de redes sociais? Eles dizem lá, caso você opte por iniciar a sessão no aplicativo, né, por meio da plataforma, como o Facebook, então você permite que ele utilize outros dados. Eles falam também dados do dispositivo, então, tipo do sistema operacional, para que ele quer esses dados? Dados de atividades online. E aí, depois, mais para frente, para não ficar falando todos os dados, eles falam o seguinte: transferências comerciais. Então, poderemos vender, transferir ou compartilhar de alguma forma parte ou todo desse negócio como ativo. Então, a grande questão aqui talvez ele mesmo não faça o uso indevido no sentido do próprio Face App, mas ele vende. E para quem ele vendeu? Para quem ele compartilhou? O que serão feitos desses dados? Então, volta naquele ponto. E a gente tem pessoal de segurança aqui, o Ricardo Capozzi, amigo também querido, depois se ele quiser se manifestar com a gente, mas, salvo engano, para a gente não falar besteira, né? Mas, como eu falei lá no início, os dados que permitem o reconhecimento facial, desde você fazer de pegar a distância dos olhos, distância de orelha, seja o que for, ele acaba gerando um banco de dados que ele pode ser utilizado para uma futura autenticação, né? Agora, isso pode acontecer com outras fotos? Pode. Qualquer imagem que a gente coloca na internet está sujeito a alguém coletar e fazer isso. Mas eu acho que se a gente se conscientizar, até mesmo nesse sentido, que as pessoas tomem cuidado com tudo que publica na internet, né? Não deixa a vida aberta. Não é uma questão de querer esconder o que se faz. Não, é saber que nem todo mundo usa para o bem, né? As informações. Assim como o DVD, gravador de DVD, quando foi criado, ele não foi criado para fazer a infração de direitos autorais, né? O objetivo dele não foi esse. Quem fez o uso errado são as pessoas. Então, se a gente se conscientizar daquilo que a gente vai publicar ou não, a gente tem que saber que tem alguém do lado de lá pode sim usar todos esses dados, todas as informações no sentido negativo, né? Vou devolver a palavra um pouco para o Cleóberto também. E, Capós, eu sei que você está por aí, depois, se você quiser também contribuir conosco, está convidado a entrar na conversa. Eu vou piorar mais as coisas. Lá na política de privacidade deles, eu gostei de algo muito sincero da parte deles lá, que alguém que não é da área técnica, se lê isso, eu posso até ler, eu estou até com ele aqui, eu vou falar aqui para vocês aqui bem rápido. Ó, práticas de segurança, está lá na política de privacidade. Tá, eles falam bastante, eles são claros, né? Eles são bem verborrágicos lá em alguns sentidos, né? Usamos práticas de segurança comercialmente razoáveis para ajudar a manter as informações coletadas através do aplicativo de forma segura e tomar medidas razoáveis para confirmar sua identidade antes de conceder acesso à sua conta. Se você tiver uma conta conosco, beleza. Mas vejam só. No entanto, o Face App não pode garantir a segurança de todas as informações que você transmite para o Face App ou garantir que as informações não possam ser acessadas, divulgadas, alteradas ou destruídas. Ou seja, quando a gente lê isso no primeiro momento, então aqui ferrou tudo, né? Não tem mais o que comentar, vamos acabar essa live aqui e deixar isso para lá, porque os caras simplesmente se entregaram. Mas um olhar técnico, o Ricardo aí, se quiser comentar depois, fica à vontade, colega aí de perícia, a gente sabe que isso é uma verdade. Eles podem não ter se manifestado da maneira correta aqui, foi bem assim paradoxal, inclusive, né? Não, a gente faz o dever de casa, mas a gente não garante absolutamente nada. Ou seja, a transferência desses dados entre o seu aplicativo e a nuvem pode ter ali um snooping ali no meio, pode ter um sniffer, pode ter um homem no meio ali coletando essas informações. A maneira que você alimenta essas aplicações também, ela pode estar viciada. A gente teve lei na Alemanha, por exemplo, que foi já considerada inconstitucional por lá, onde a polícia conseguiu poderes de hacking. A polícia alemã, já que ela não conseguia acessar, aliás, dizem que só o Facebook consegue, agora eu começo a brincar também, acessar os dados que são criptografados pelo WhatsApp, né, ali na criptografia ponta a ponta. E a polícia alemã, ela junto com o legislativo deles lá, eles criaram uma lei à época, permitindo que a polícia fizesse uma invasão aos dispositivos ali dos investigados
para fazer a coleta de mensagens de bate-papo, de chatting, antes da criptografia, ou seja, localmente no dispositivo, e quando elas já fossem decriptadas, chegando ali das pessoas que aquele investigado conversaria. Só que isso foi considerado depois abusivo, e eu inclusive concordo, porque esse tipo de investida pode dar margem não somente a plantação de evidências, a destruição das próprias evidências, a gente falando de forense, mas também ela é muito alargada para os propósitos que ela foi criada, né? Ou seja, dá para ter acesso a outras coisas ali do dispositivo. Quanto à questão da Face App coletar dados do dispositivo, eu escrevo software para celulares também. A gente precisa dessas informações, inclusive para que a aplicação ela possa ser construída levando em consideração esses formatos todos aí, e fornecedores, tanto de sistemas operacionais quanto de hardware, né? A gente tem que ter essa visão técnica também para a gente não ficar tão assombrado, né? Então, você precisa saber qual é o Android, qual é o iOS ali do celular realmente para fazer esse tipo de coisa. Agora, tem um ponto, já que o Luiz ele comentou aí do meu artigo, eu vou comentar também o que ele fala, que é extremamente pertinente, é o paralelo com a LGPD que ele faz, de que a aplicação ela se vende como uma aplicação de processamento de imagens, né, usando inteligência artificial. Essa é a venda para o que o código do consumidor chama de parte vulnerável, que é o consumidor. Ele não entende, né? O código do consumidor tutela, né? Protege esses consumidores, levando em consideração que eles não vão entender aquilo que eles estão comprando como quem fez entende, como quem realmente da área, né? da criação daquele produto entende. Então, o Luiz colocou muito bem que são feridos vários princípios. E eu não estou dando tiro aqui no pé do meu artigo, né? Porque eu já expliquei a razão de eu ter criado, né? Mas concordo com ele que os vulneráveis, que são a maioria da população, né? A gente não tem educação digital suficiente ainda, vamos dizer, nesse sentido, para que as pessoas tenham esse zelo de não escolher uma aplicação, por exemplo, que ela nunca vai ser alcançada pela jurisdição brasileira. Por exemplo, no caso de uma decisão judicial. Você baixou uma aplicação lá de um país que não tem acordo nenhum com o Brasil. A gente tem que ter esse viés também jurídico, né, de soberania, etc. A gente tem vários casos de invasões perpetradas por chineses a instalações norte-americanas, e a gente tem vários casos de invasões americanas contra bases militares, inclusive chinesas. Só que eles vão e tentam processar esses criminosos, né, uns contra os outros, e nenhum país aceita tocar adiante aquilo, né? Ou seja, a parte vulnerável que é o consumidor, ela tem que ter isso em mente realmente. E aqui eu concordo com vocês, né? A polêmica é boa porque traz muitos argumentos diferentes, né? Mas eu concordo com vocês de que se o usuário ele tem a oportunidade de declinar daquela ilusão momentânea, porque não deixa de mexer com o emocional, né? A gente está participando de uma brincadeira coletiva, de muita gente usando. É engraçado você imaginar que você está velha, etc. Mas se o usuário ele levar em consideração que essa aplicação pode, no caso de uma irregularidade no uso desses dados, você nem vai conseguir alcançá-la sob a tutela do próprio judiciário. Então, isso já é um red flag, já é um alerta muito grande para que não se use esse tipo de aplicação. Outra coisa que o Luiz falou nas entrevistas dele, nos textos dele, é que os big players, embora eu tenha atacado pedra neles também, porque eles merecem, né? Se você abrir ali as políticas de privacidade do Facebook, eles já fazem coisas até que não existem na plataforma. Eles já fazem você consentir serviços futuros, que é algo que fere essas normas de proteção, como o próprio reconhecimento facial. Se vocês abrirem lá agora, eu li agora há pouco, a não ser que eles me ouviram aqui, já estão invadindo aqui nossa live, já me ouviram, já alteraram lá, igual a Wikipedia, né? Que a Wikipedia você pode colocar lá que o Cleorbert é o presidente do Brasil e vai passar a ser, né? Então, se você visitar a política ali do Facebook, a política de privacidade, você vai ver que eles já prevêem o seu consentimento para reconhecimento facial, mesmo com isso ainda não estando habilitado na plataforma. Então, são cautelas que a gente deve ter, tem muitas outras coisas a serem faladas aí.
eu toco a bola de novo para a gente engrossar esse caldo aí. Tá aparecendo coisas legais aí no debate de vocês aí. Então, inclusive, olha só, a gente chamou o Capozzi, ele está sem microfone, mas ele mandou uma mensagem e ele colocou uma coisa aqui muito importante. Arrumou, Capozzi? Ô, doutora, boa tarde Seja Clóvis, boa tarde, bem-vindo. doutor Luiz. Muito bem. Eu queria dar só uma pequena contribuição, já que eu fui honrado, aí, agraciado com um pequeno convite. Doutora, na minha andança como perito, eu posso dizer sem medo de errar que em 99% dos casos que eu peguei, dos problemas que eu peguei para periciar, obviamente, tanto criminal quanto civil, trabalhista, eram problemas inerentes a processos em que baixavam no ser humano. O Claubert fala muito bem, não adianta eu ter vários atributos tecnológicos de proteção, etc. Eu não conheço, até eu tive a ousadia de escrever aqui, e eu faço essa enquete entre os meus alunos e colegas, quem lê contrato de adesão quando baixa um software? Eu vou ser sincero, eu li uma vez o contrato de uso do Windows, eu dormi, porque é muito prolixo, é muito pesado, e não é feito para o usuário mortal. E ele quer usar o sistema, doutores, ele aperta lá o botão instalar, next, next, finish e sai usando. O Claubert falou uma coisa, o doutor Luiz falou uma coisa, e a senhora trabalha bem com aquela questão da educação digital, né? Eu lembro num dos seminários que a doutora comentou, e até a doutora Patrícia Peck, que é sua colega, também comentou, ela falou o seguinte, lá no começo da nossa infância, a gente não tinha, nossos pais falavam assim, olha, não vai com ninguém, não aceita contato de estranhos, né? E nós não temos a mesma educação, não baixe software de estranhos, não dê aceites de qualquer sistema, etc. Eu sinto, doutores, que o maior problema que nós temos é essa questão que a doutora quer bem trabalhar, que é a questão da educação digital. Eu queria só deixar essa pequena contribuição aqui. E sempre que eu faço essas análises, eu vejo, nossa, mais uma vez, o problema aqui da fraude, do erro, do desvio de informação, da invasão, da privacidade do dado, foi ocasionado por problemas de procedimento do ser humano. Eu agradeço, doutora, agradeço, Cloberta, agradeço, doutor Luiz, pela atenção aqui. Estou continuando aqui em audição aqui, doutores. Ok, obrigada, Ricardo. Mas ele tocou num ponto muito importante antes de voltar, Luiz, que é a questão, o que eu acho que a gente tem que abordar também, que é justamente esse ponto de que as pessoas não se importam como deveriam com os seus dados pessoais. Eu vi uma pesquisa, que agora me fugiu o nome, até foi uma reportagem de uma americana, e ela comentou, ela estava falando sobre ler pensamentos, né? Porque o homem busca incessantemente aí recursos para ler o pensamento. E, segundo essa matéria, já é possível ler, mas de forma esparsa, ou seja, não consegue identificar o que é seu pensamento, mas direcionar, você ter assim um direcionamento específico. Agora, diante disso, nessa mesma pesquisa, nessa mesma matéria, eles mostram uma pesquisa que a maioria das pessoas entrevistadas preferem os benefícios da tecnologia do que cuidar dos seus próprios dados, até mesmo do seu próprio pensamento. Então, isso me assustou um pouco, porque, para mim, se falar em ler o meu pensamento, acho que isso é a coisa mais sublime que tem em relação à privacidade, né? Além das questões íntimas e tudo mais. Mas, né, quando a gente pensa no nível de pensamento, mas então, como preparar essa sociedade? A Caroline também se manifestou aqui, falando que talvez a gente devesse apavorar um pouco mais, né? A gente não, mas olha, mas mesmo com alguns comentários de nós, acho que ainda falta apavorar mais, de repente, casos práticos do que são feitos com esses dados, né? Então, de alguma forma, e aí vou mais além. Eu tenho um filho de 10 anos, se vocês perguntarem para ele o que é LGPD, o que é o DPO, que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, ele sabe dizer. Mas não fui eu que ensinei.
ele fala de tanto escutar, né? De me escutar falando, de escutar, às vezes eu também participo, escuto os colegas falando, eu também assisto aulas, porque a gente está sempre aprendendo. E eu me considero uma pessoa, eu não me considero dona da verdade. Eu sempre me dou a oportunidade de mudar de ideia também, porque as discussões são enriquecedoras. Então, se alguém me convencer de um ponto de vista diferente, eu não tenho problema nenhum em mudar de posicionamento, né? Mas então, esse contexto da sociedade, eu acho que a gente tem que começar lá atrás, já no início, com os jovens também, a discussão do que são dados pessoais. Poxa, o nome dele é um nome, representa ele, né? Ele divulgar tudo que ele faz, questões de saúde, às vezes fala de um coleguinha, fala da mãe ou do pai. Então, se a gente começar uma cultura, isso entra na cultura, né? Uma questão cultural, dos cuidados que devem ser tomados, também é muito importante. Mas como, além disso, né, como que a gente pode trabalhar isso, levar para nesse sentido de sensibilização mesmo, em relação à importância dos dados pessoais? Doutora, é uma missão difícil, missão árdua. A gente fala muito de educação digital, é um caminho importantíssimo, importantíssimo. Bem que nesse filme Privacidade Hackeada, o pai de um menino, ele fala, os meus filhos, como o seu, agora eles leem em termo de uso, acho que são os únicos da escolinha que leem em termo de uso. Teve uma pesquisa da Universidade de Stanford que apontou que 97% leem. Então, a gente ainda tem 3% aí que eu não os conheço, mas devem ser, eu acho que serão, completando o humor do Cleobert, acho que eles serão matéria do Globo Repórter, Cleobert, onde eles vivem, do que se alimentam, porque a gente não conhece esses 3%. O Capozzi bem falou, o termo de uso, eu leio e sou advogado, e às vezes tenho dificuldade para entender o que o indivíduo que escreveu, qual a amplitude daquela cláusula, o que ele quer atingir, imagina o leigo. E aí, vale uma reflexão que fazemos agora. A LGPD vem no sentido de adequar empresas, mas faltou, às vezes, um cuidado com relação ao termo de uso. Não faltou um debate, talvez isso, quem saiba, esse é um pontapé aqui, para se debater da simplificação desses termos de uso. Claro, de maneira técnica, jurídica, manter o limite da cláusula, mas tentar simplificar, ou às vezes depois do termo, trazer em termos mais simples para o usuário, de alguma forma, traduzir o termo de uso. A gente precisa pensar nisso, porque eu acho que a tendência do mundo é as pessoas começarem a se preocupar mais e ler mais. Mas o Capozzi tem razão. Não adianta as pessoas lerem e não entenderem. Vai perder tempo, vai gastar tempo. Então, isso precisa ser, de alguma forma, traduzido aos leigos, que não vão contratar advogado para traduzir o termo de uso de uma plataforma que ele vai baixar um aplicativo. Precisa ser autoexplicativo, intuitivo. E, às vezes, isso precisa procurar uma solução de tradução disso para uma forma mais simples. Eu não sei a solução. Estou só levantando a bola para a gente pensar. Com relação à leitura do pensamento, doutora Cristina, eu falo muito isso em palestra. Isso é assustador, porque a invasão e a coleta é tão grande dos dados do nosso perfil digital que eles prevêem comportamento. Então, se o Cleobert curte um perfil de cachorro e sempre curte aquela foto do cachorrinho branco, ele tem uma chance de 97% de gostar de cachorro da cor branca de raça tal. Só que isso, para o marketing digital, é lindo, maravilhoso, ótimo. Eu quero comprar um computador, eles vão me oferecer um computador. Isso é bom, é razoável, pelo menos. Agora, e se essa coleta é indevida? Isso já preocupa, mesmo sendo para o marketing, não deve ser nunca indevida, deve ser tudo anuída. Mas e se for para manipular comportamento? E aí começa a assustar. Aí o tema começa a ficar pesado. Porque a coleta é tanta, seja no celular coletando o que a gente está falando, a Alexa, o que a gente digita, o que a gente procura, tudo que a gente faz, compartilha, que as empresas começam a perceber que se jogar isso numa inteligência artificial que já existe, que era exatamente o que fazia a Cambridge Analytica, eles conseguem
chegar em resultados de comportamento. Então, prevêem que possivelmente, com uma chance de acerto de 90%, você vai votar em alguém, você vai comprar alguma coisa ou você vai viajar para algum lugar. E aí você começa a manipular decisões. Eu vou primeiro fazer um exemplo no campo não político e depois no campo político. Vamos supor que a doutora Cristina pesquisou aí pós-quarentena para ir para uma praia. E ela quer ir para Bahia. Você decidiu que vai para Bahia, para Salvador. Só que aí a empresa CVC não quer que você vá para Salvador, quer que você vá para outra praia, quer que você vá para Ilhabela. E aí eles começam a criar notícia falsa ou mandar notícias prejudiciais da violência em Salvador, etc., e falando que Ilhabela é maravilhoso, Ilhabela é linda. Eles conseguem manipular a sua decisão. Isso não político. Agora, político, isso assusta. Porque você vai votar em alguém, você vai votar no candidato que você gosta. E a partir de então, tudo que você recebe é fake news falando mal do seu candidato, que ele está envolvido em escândalo, que ele é corrupto, etc., e você não vota mais nele. Então, eles estão prevendo o comportamento e manipulando o comportamento com o perfil digital. E de onde vem esse perfil digital? Dos termos de uso, da coleta, que a gente está aceitando, anuindo, e muitas vezes nem sabemos o que está sendo coletado. Então, a leitura do pensamento e a manipulação das decisões é assustador. Por isso que a gente debate tanto fake news, debate tanto coleta e debate tanto o uso dos dados. Chegou o momento de mudar isso, senão a gente vai para um caminho sem volta. E aí, acabando minha fala, eu sei que eu já me estendi, a gente tem até algoritmos que não é perfil digital, que não tem a ver com entrega de... outra coisa, hein? Tem muita gente que coleta perfil digital para aplicar engenharia social. Existe golpe melhor do que saber o que você gostaria de receber, ver, ouvir, e eu aplico um golpe, uma engenharia social. Os estelionatários estão ganhando de mão beijada isso. Então, a privacidade precisa ser preservada até para preservar esse tipo de engenharia social. Mas eu falo do termo de uso, por exemplo, do YouTube. É um termo de uso de uma via só. Porque o que você vai pesquisando no YouTube, consumindo, ele não te dá o antagonismo. Ele só vai naquela linha. Inclusive, teve investigação que apontou conteúdo pré-pedófilos. Era um conteúdo não descaradamente pedófilo, mas ele tinha um momento em que a menininha abria a perna, um negócio horrível, assustador, e as pessoas começaram a publicar isso e colocavam o minuto que você tinha que ver, né, o pedófilo tinha que assistir, e quando você pesquisava 10 vídeos desse, a partir de então, todo o YouTube era disso. O algoritmo não te tirava dessa bolha, que era absurdo, uma bolha de pedofilia. Então, até os algoritmos, e aí a gente está falando um pouco de, não questões de marketing, mas algoritmo para entrega de conteúdo mesmo, muitas vezes precisa ser revisto. Então, é uma missão que talvez não solucionamos tão cedo, talvez eu e o Cleobert e a doutora Cristina nem estaremos aqui quando isso for solucionado, mas eu levanto essas hipóteses. Podemos não estar aqui se for solucionado, mas com certeza faremos parte de quem puxou aí a discussão, né, da ajuda na discussão para disseminar essa questão, que eu acho que já faz muita diferença. Cleobert, quer colocar alguma coisa? A gente está chegando aqui no nosso tempo também. Coloco rapidamente, complementando o que o Dr. Luiz disse no início a respeito da simplificação dos termos de uso, das políticas de privacidade. A Patrícia Peck, ela é uma das evangelistas nesse sentido, né? Ela sempre fala que, se for possível, criar um vídeo elucidando, né? Uma colega que também eu respeito demais, já conheço também há muitos anos. E no GDPR, que é uma norma que influencia, né, a LGPD, a gente tem previsões realmente na própria lei a respeito disso, dessa clarificação, dessa maior transparência e simplificação da mensagem a ser dada para os titulares de dados. E também nela a gente tem uma previsão específica para crianças e adolescentes. Eles exigem lá que essas informações, por exemplo, num jogo, né, a criança vai baixar um aplicativo ali, essas informações têm que estar bastante claras. Aí a gente entra em outra seara, que eu aproveito até para fazer gancho sobre dados anonimizados, junto com o Face App, que é a história que a gente está contando aqui no momento. A gente não sabe como é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai ter enforcement das suas próprias ações.
Por quê? Porque a LGPD ela é uma lei menos verborrágica em relação ao GDPR e pode ser que seja arguido aqui no Brasil que determinadas coisas que a autoridade peça para compliance frente às empresas, as empresas digam, não, isso não está legislado, não tem essa obrigação legal, porque a LGPD ela não pede isso, como essas próprias regras. A gente tem lá princípios inferidos, como o princípio da transparência em relação ao uso dos dados, etc. O princípio da proporcionalidade, que é ferido pela FaceApp, né, que coleta mais dados do que de fato deveria coletar, e etc. Aí, falando em dados anonimizados, fazendo uma liga com isso tudo, a gente tem lá na política de privacidade da FaceApp que eles podem anonimizar dados. Eles podem fazer a desidentificação, para quem ainda não estudou sobre isso, mas é muito tranquilo. Você tem dados pessoais e você aplica técnicas, né, estratégias, onde você vai tirar aquela identificação, certo? Você vai ter aquela massa de dados e, para os olhos da LGPD, aqueles dados eles não são mais tutelados, nem pela própria GDPR quanto a LGPD. Só que há um monte de ressalvas quando a gente fala isso. Uma, já que a FaceApp ela vai fazer anonimização desses dados e vai, como ela mesma fala, vai compartilhar com terceiros, será que esse terceiro ele não vai ter a capacidade de fazer um outro cruzamento de dados e chegar à identificação? Isso é um ponto. Inclusive o ICO, que é a autoridade de proteção de dados lá da Inglaterra, ele é bem restritivo nesse sentido. Ele diz que precisa haver base legal, inclusive, se for o caso, consentimento do usuário, para que você, mesmo anonimizando os dados, tornando esses dados desidentificados, vamos dizer assim, você transfira eles para terceiros por conta desses riscos. Tem que se fazer o que a gente fala no compliance, que você conhece muito bem também, doutora, que é o due diligence, né? As empresas terão que fazer esse due diligence em relação a quem vai receber esses dados mesmo anonimizados. E isso a gente só vai descobrir como é que vai ser feito depois que a autoridade nacional entrar em operação. Se ela vai ser ampla, se ela vai ser restritiva, vai ter embates jurídicos aí de todas as espécies. Para fechar essa questão da anonimização também, outro ponto é que nós da computação, nós já chegamos à conclusão de que a anonimização é uma grande falácia. Entendeu? O pessoal da computação pode ficar à vontade para comentar, inclusive. Eu mesmo escrevi um artigo certa vez criticando o Alexandre de Moraes, né, que quase ninguém critica ele atualmente, né, o ministro, só eu que critico, né? Ele queria criar uma coleta. Ele estava tentando levantar a bandeira da coleta em massa de DNA da população inteira, que é uma medida extremamente invasiva, assim considerada em vários países, proibida em número já. Ativistas de direitos humanos, o pessoal de proteção de dados também se levantaram em vários países. A gente tem, lá nos Estados Unidos, por exemplo, reconhecimento facial pelas forças da lei suspensas em vários estados, né, por conta dessas preocupações. Lá na Califórnia, que foi... A Califórnia acontece muita coisa primeiro, né? Eles conseguiram essa proeza por lá. Mas o que interessa aqui, essa questão da coleta de DNA, ela é muito sensível, e nesse artigo eu falei sobre algumas pesquisas que foram feitas mundo afora em instituições de renome. Hoje até as pesquisas já não servem mais para nada, né? A gente vive um momento também de negacionismo, onde a gente não acredita mais nem nas pesquisas, né? Mas, enfim, foram feitas pesquisas, por exemplo, você tendo em mãos 2 locais de compra e os produtos que foram comprados, ou seja, 2 lojas, os produtos que foram comprados e qual estado norte-americano, você era capaz de chegar à pessoa que comprou. Então, são pouquíssimos dados para você montar de novo ali a origem daquela pessoa. Você descobriu o titular daqueles dados. Imaginem isso nas mãos de inteligência artificial junto com ciência de dados. Então, mas aí, tudo bem. Cleorbert, eu fiz o dever de casa, eu anonimizei. Se alguém vai desanonimizar, isso é outra história. Mas isso é muito sensível, porque a gente vai partir, então vai começar a pensar que vai ser necessário mesmo a exclusão desses dados, né? E não a anonimização exatamente por conta desses pontos.
Doutora, me interrompa na hora que você quiser entrar, porque eu acho que você já falou em tempo aí, né? A gente já tá finalizando. Vamos dividir aqui para poder fechar. Eu só Tá, vou fazer fica à vontade. um comentário, tanto em relação à questão da facilitação de entendimento, a LGPD prevê no artigo 14 em relação às crianças, né? Facilitar o entendimento para as crianças de acordo com a sua capacidade aí de entendimento. Fala também, se eu não me engano, num dos artigos relacionados à NPD, uma das suas atribuições ali no auxílio para que os idosos tenham entendimento, façam entendimento. Não me recordo se é da própria lei ou se é dos termos, alguma coisa nesse sentido, mas me comprometo até a pesquisar depois para a gente falar sobre isso. Em relação à anonimização, existe sim, no comecinho, quando foi sancionada, muitos advogados falando, olha, vamos anonimizar que resolve os problemas. A anonimização não é a solução dos problemas. Algumas vezes obviamente, você consegue, mas nem sempre ela atinge o objetivo, nem sempre isso satisfaz os objetivos do próprio controlador, né? Então, eu sempre falo que a LGPD é baseada na finalidade, o importante é identificar qual finalidade se enquadra, né, o objetivo da sua coleta e deixar por último o consentimento. E por penúltimo, o legítimo interesse, né? Por último, o consentimento, porque ele pode ser revogado. O legítimo interesse, porque ele, apesar de todos falarem que é uma carta em branco, acaba sendo uma lacuna. E ainda vai gerar muita discussão. Então, você não sabe o que vai acontecer lá na frente, com raríssimas exceções, né? Mas só essa colocação em relação aos dados anonimizados. Luiz, vou te passar a palavra para a gente agora fechar as suas considerações aí como fechamento. Só posso agradecer a oportunidade de estar aqui com a doutora Cristina, com o amigo Cleóbert, com todos que acompanharam a gente e todos que irão nos ver ainda neste congresso que ficará gravado depois, vai ser disponibilizado. Falar que foi uma alegria, um prazer, me deixar à disposição a todos vocês, lá também nas minhas redes sociais. E continuamos aí trabalhando. O Cleóbert bem finalizou dizendo que a anonimização talvez não seja a solução, e sim colher cada vez menos, estritamente o necessário, que a doutora Cristina é nossa batonier da educação digital, que é o ponto principal, pelo menos do meu trabalho, quando eu faço o trabalho de informação, quando eu faço o trabalho de divulgação da matéria. Infelizmente, a gente atua no dia seguinte, depois que alguém já foi invadido, depois que já tem um ransomware no computador, a gente corre atrás do prejuízo. É assim que trabalha advogado, né? Normalmente eles te ligam quando está com mandado de prisão na porta, e não quando ele está pensando se a empresa pode ter algum problema ou não. Mas você teve uma busca e apreensão de computador, né? Dispositivo móvel. Exatamente. Mas eu encerro falando isso, que acho que é um novo mundo, um novo tempo, que o compliance vem exatamente para aumentar a responsabilidade das empresas em razão dos usuários. O compliance é isso, o compliance digital tem que ser nesse sentido também, para as empresas serem leais, fiéis ao usuário. A gente que faz aquilo funcionar, eles estão valendo bilhão graças ao nosso uso. Então, vamos exigir alguma coisinha, né? Vamos parar de usar achando que é suficiente esta contrapartida, só o uso. Eles não são tão bons assim, né, Cleóbert? Eles estão se achando. Então, claro, é uma brincadeira, mas a gente tem que agir com mais responsabilidade e cobrar do poder público também essa pressão. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, acompanhando a LGPD e a NPD. Obrigado a todos, um abraço por Coriolano, que não pôde estar com a gente, mas também é um grande amigo. Exato, e você tocou num ponto essencial quando fala desses grandes players, viu? Eu, particularmente, tenho algumas questões aí, mas eu acho que assim, eles abusam no sentido geral, quando a gente fala em relação até mesmo no auxílio à justiça, né? Eu acho que existe aí sim, não sei se eu poderia usar essa palavra, mas eles abusam sim, inclusive achando que são superiores ao nosso ordenamento jurídico, às nossas leis e nossas regras. Mas isso é tema para uma outra discussão, porque vai longe também. Cleóbert,
a palavra é sua para se despedir e fazer as considerações finais. Então, rapidamente, para o pessoal que está ouvindo aí, façam uma pesquisa sobre um processo do Facebook de manipulação de sentimentos, já que o Dr. Luiz falou. Eu escrevi sobre isso também, vocês devem achar alguma coisa que eu tenha falado a respeito. Em dada época, o Facebook, sem aviso prévio, sem anuência de seus usuários, ele manipulou os sentimentos de vários usuários da rede, porque ele tem esse poder, né? Porque o Facebook, na realidade, isso é uma questão que eu já venho conversando há bastante tempo. O Facebook, ele cria conteúdo, iludido aquele que acha que a nossa timeline, ela expressa as emoções dos nossos amigos. Aquilo ali é um apurado de um algoritmo que está manipulando a gente, como o Dr. Luiz muito bem colocou. Então, o Facebook responde por isso na Europa, de manipulação de sentimentos nesse sentido. Eu só quero, para fechar, falar rapidamente de outro ponto ainda relacionado à FaceApp, que é em relação ao tal do roubo de dados, que o doutor já falou, que é uma expressão que a gente não usa juridicamente, né? Não é correta, mas que isso foi uma grande fake até o momento de que não se comprovou. E que isso faz com que surjam outros comportamentos na sociedade. A gente teve a própria baleia azul, que era um hoax, a gente já chegou a essas conclusões, ou seja, uma mensagem falsa, colocada num contexto, mas que vai ter repercussões reais. Então, começou-se a nascer mesmo aqueles jogos suicidas. A gente hoje tem um tal de homem pateta, não sei se vocês já viram essa presepada aí na internet. Eu falo presepada, que é um termo lá do Maranhão, sou maranhense, né? Então, eu uso essas coisas bem nordestinas. A gente já tem o homem pateta, que ainda não foi confirmado se existe, mas já tem manifestações, inclusive, de polícias falando a respeito. Então, já começa-se um movimento de pessoas se vestindo como essa personagem, ou seja, tem reflexões sociais, as fake news também nesse sentido de tentar proteger a sociedade, certo? É só fazendo essa ressalva breve. E aqui eu finalizo agradecendo demais a presença aí de todos vocês, em especial, claro, a Cristina e ao Luiz Augusto, tá? Foi uma honra enorme, viu, Luiz? Estar ao seu lado aqui, um profissional de renome, vocês dois. E mando um abraço também para o Cori quando ele resolver assistir nossa live, né? Depois a gente puxa a orelha dele, eu posso brincar porque somos amigos próximos, né? Então, uma boa noite aí, espero encontrá-los aí em outros debates posteriormente, inclusive profissionalmente também aí com o pessoal que está presente. Ricardo, obrigado pela sua participação, tá? Um abração aí. Bom, eu queria agradecer também. Eu coloquei aqui no chat, gente, eu comentei sobre a matéria que eu falei sobre leitura, né, Lementes. Eu coloquei, é da Anita Farahani, é um TED, tá? Quando a tecnologia puder ler mentes. Eu recomendo que vocês deem uma assistida. Eu achei bem assim, o que nos espera no futuro, que é a leitura da mente mesmo. Mas isso fica também para depois para uma outra discussão. Queria agradecer, então, o nosso fechamento, por vocês terem aceitado o meu convite, o doutor Luiz Augusto, o doutor Cleóbert. Uma pena o doutor Coriolano não estar conosco. Ricardo, agradeço também a sua participação e a todos que estiveram aqui conosco, né, acompanhando a discussão, e também aqueles que vão nos assistir aí após a disponibilização no YouTube, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Luiz, um abraço também para sua família. Manda um beijo para todos. Tá bom, um abraço gente? no filhão, que será colega, porque se ele já está sabendo tanto direito digital, tenho certeza que vai seguir os passos da mãe. Pois é. Brilhante caminho. E sabe, olha, eu até ia fazer esse comentário, apesar dele saber, né, o que é LGPD, o que são dados pessoais, isso não quer dizer que ele não esteja em risco, né? Ele faz uso da tecnologia e isso não quer dizer que ele não vai ser persuadido por ninguém. Então, cabe a nós, a gente tem que ficar realmente monitorando, e a palavra é monitorar mesmo, com um filho de 10 anos não tem outra palavra, a gente tem que estar em cima, né? Tem que fazer o acompanhamento. Eu sou contra não permitir o uso. Eu não acho que a gente tem que, não tem, esconde, não. Se ele não usar aqui, vai usar fora, né? Então a gente tem que permitir, a gente tem que ensinar e tem que acompanhar, né? Gente, mais uma vez, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.